Alan Barcelos, nascido em Alvorada, licenciado em Ciências Sociais pela URGS e mestre em Educação pela PUC. Alan Barcelos é músico, compositor, educador e apresentador da TVE FM Cultura. No entanto, no campo musical, na década de 1990, integrou um grupo de samba em sua cidade natal. Estudou teoria e percepção musical no curso de extensão da URGS. Integrou o coral do SESC, tendo contato com o repertório eclético, indo da música renascentista europeia à contemporânea brasileira. Foi um dos fundadores do grupo Cambatuque, isso, né? E gravou em 2012 um CD com composições autorais. No mesmo ano, tornou-se um músico de apoio da compositora e intérprete Mariette Viari. Em 2019, com o grupo Late Corim, venceu o 14º Festival de Música de Porto Alegre, com a composição de sua autoria, Pastoreio de Oxum, que trata da lenda do negrinho do pastoreio sob a ótica do negro. No campo da comunicação, desde 2002, trabalha como locutor concursado da Fundação Cultural Piratini TVE e FM Cultura. Além disso, em 2011, ajudou a implementar e apresentar o programa Nação na TVE, focado na cultura negra. Já em 2020, no início da pandemia, ajudou a implementar o programa Quilombo na FM Cultura, também focado nas culturas afro-brasileiras e afro-gaúchas. Primeiramente, atuando como produtor e apresentador e, mais recentemente, focando na produção dos programas. Nos 3 campos citados, em comum, a atuação contra o racismo e em busca da necessária democracia racial. Alan Barcelos, por favor. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Agradeço. Agradeço primeiramente ao convite, a Cris, pela Olga, que saiu da sala do ar, mas a Olga foi colega minha também, eu sou de Alvorada, nasci na Rua Grande ali, depois morei no Jardim Alvorada, então eu frequentava bastante. Atualmente não estou morando mais em Alvorada, mas minha família continua por aqui, então eu continuo, o vínculo permanece com Alvorada. Quando me convidaram para fazer essa fala, eu pensei, o que eu vou dizer? Porque, na verdade, eu, como educador, já tenho ao longo dos anos, trabalhado com algumas temáticas relacionadas à temática da negritude. Mas eu achei por bem, hoje, trazer alguns elementos mais pessoais para iniciar essa fala. E depois eu vou justificar o porquê. Deve ficar um pouco mais objetivo depois. Bom, a minha passagem com a música, por exemplo, na Alvorada, se passou por alguns grupos, né? Tinha um grupo de samba, de pagode aqui em Alvorada, tocávamos na Câmara dos Vereadores, na Praça, na 48, enfim, né? Depois teve grupo, ele teve uma das músicas dentro da rádio de programação da rádio antiga, Rádio Metropolitana, tocávamos pagode. Depois, iniciei um grupo de samba chamado Cambatuque, que nós gravamos também um CD, falando sobre temas da negritude, né? Então, trazendo para o campo cultural esses temas mais históricos. E, recentemente, faço parte de um outro grupo chamado Late Corim, que tem, inclusive, a Maria de Ferro também participa do grupo. A gente também trabalha com essa temática da negritude. Uma das músicas que nós vencemos, por exemplo, no Festival de Jornalismo de 2019, em Porto Alegre, fala justamente sobre esta, como a gente já falou bem, né? A questão do negrinho do pastoreio, a história do negrinho do pastoreio, mas sobre a ótica da negritude, né? A ótica. Então, não como ele sendo um apadrinhado da Nossa Senhora branca, mas sim da Mãe Oxum, por exemplo. Isso mais em relação ao meio mais musical. Quero falar também sobre a questão da educação. Eu, como alvoradense, morava em Jardim Alvorada. Nós, na época, não tinha ainda uma escola de segundo grau, então eu frequentava
a escola Luiza Teixeira Laufer, aqui na Fábrica 40. E depois, quando foi criado, então, foi instalada a escola Carlos Monte Haddad, foi lá que eu comecei a estudar. Tive outras passagens na escola Parobé. A propósito disso, eu gostaria de fazer uma pergunta, 2 questionamentos. Desculpe os outros integrantes, os participantes, mas eu gostaria de direcionar 2 perguntas para os educandos, 2 bem específicas. Vocês estão no 9º ano, não é isso? Tá. Bem objetivamente, quem é que tem certeza que vai fazer ensino superior? Levanta a mão, por favor. Faculdade. Ah, perfeito. Muito obrigado. Uma segunda pergunta, bem objetiva também. A gente estava falando agora sobre cotas. Eu queria saber de vocês, só levantem a mão, quem tem certeza que é necessário que haja cotas? E precisa de cotas. Tá. Legal, interessante. É por isso que a Angela falou, temos bastante a construir, né, Angela? Posso falar? Oi, pode? Eu acho errado ter cotas, porque acho que foi alguma que falou que parece que inferioriza o negro. Porque parece que o negro está sendo diminuído por ele ser negro e passar rápido, vamos dizer assim. Ele tira uma nota ali com os outros negros e passa isso, né? Por a cota. Acho muito interessante a tua colocação. Eu devo trazer algumas temáticas e espero poder responder a tua pergunta ao longo da minha apresentação. Pode ser? Maravilha. Obrigado. Eu falo rapidamente só, ainda sobre essa questão mais profissional, algumas experiências dentro da TV. Não, depois eu conto a experiência da TV. Eu vou começar aqui dessa frase, que é da Constituição Federal. Aqui fala que todos nós somos iguais, direitos e deveres, sem distinção entre qualquer ser humano. Correto? A pergunta que eu faço é: nós somos realmente iguais? Somos de fato iguais? Não. A existência de cotas, por exemplo, do bem que apontaste, se justifica? Porque nós somos iguais, vai ter cota. Bom, isso é o que a Constituição fala. Tem um dado um pouco mais recente aqui, ele é de 2024, 11 de setembro, saiu aqui do TRT, 24ª região, falando sobre o rendimento médio da população dividido entre mulheres negras, homens negros, mulheres não negras e homens não negros, homens brancos. Então, aqui, mulheres negras, renda média de 1.908. Homens negros, renda média de 2.390. Mulheres não negras, mulheres brancas, 3.096. Homens brancos, 4.013. Não é eu que estou dizendo. O dado do IBGE que saiu no TRT, 24ª região. Aqui, aponta essa igualdade. Nós somos iguais. Não. Por que então essa desigualdade aqui? É aqui que fala, entra também aquela questão que o senhor tinha falado sobre privilégio. Nós, homens, somos privilegiados em relação às mulheres. E é por isso que se diz e se luta para que, assim como nós, a luta antirracista não deve ser implementada exclusivamente por quem é negro, a luta também antimachista tem que ser implementada também por homens, não apenas mulheres. Né? Então a gente tem que estar ciente dessas informações para poder ajudar nesse combate. E sim, nós não somos iguais. Há muitas diferenças.
sociais que justificam a existência de cotas. Mas deixa eu fazer uma pergunta então. Mas não explica a diferença aí, sabe por quê? Porque tu pegaste, qual nicho tu pegaste para fazer essa pesquisa? Qual tu pegaste? Essa pesquisa não é minha, Não, isso é dado do IBGE, que saiu no TRT Não, eu sei, 14ª falaste região. do IBGE. Eu quero dizer, mas como que tu acha que eles pegaram então? Por que tu trouxeste ela? O que tu nos mostra com isso? Porque ela representa a nossa realidade. Tá. Esta pesquisa representa a nossa realidade. Sim, aí o que fala aí? De mulheres brancas, de homens brancos e de homens negros e de mulheres negras. Não Isso. fala aonde vivem eles, o que eles fazem, qual é o tipo de trabalho deles. Fica muito vazio. Né? Fica muito vazio. Para o senhor, talvez fique vazio, mas se tentar avaliar um pouco mais de critério, é uma pesquisa que representa a totalidade da população. Obviamente, a totalidade da população não está nessa sala. Mas aqui, a pesquisa é feita nesse sentido. Pega uma amostragem para mostrar como é a realidade total. Então, é mais ou menos por aí. Eu percebi algumas inquietações suas ali, quando estava sentado. Espero também contribuir com alguma coisa Quero aprender. ao longo da exposição que eu devo fazer. Então, ao final, se o senhor quiser também apresentar outras questões, fique muito à vontade. Vou ficar feliz. Obrigado. Beleza. E a gente tem que entender também das pesquisas que ela não está falando no nicho, por exemplo, de profissões com salário definido, como, por exemplo, o servidor. A gente tem que entender que a população negra está, em sua maior parte, em subprofissões. Exato. Né? Está lá numa atendente de shopping, na limpeza. Sim. Então, essa média salarial ela é feita muito por isso. Lógico, se a gente pegar o servidor público, faz o concurso, todo mundo ganha igual, não tem essa distinção. Mas, no geral, essa média aparece porque a população negra está na subprofissão. Sim, perfeito. Durante a minha graduação, uma das discussões que eu tive em sala de aula era com um colega que ele achava que, por exemplo, não havia nada demais se uma empresa quisesse fazer uma propaganda dos seus produtos só com atores negros, aliás, desculpe, com atores brancos, apenas com atores brancos, porque vende mais, porque o público se sente mais representado e menos com a população negra. Isso é racismo. Ele não via como racismo isso. Em uma outra ocasião profissional, eu tive contato com um colega meu, ele não via nada demais que se um dono de empresa quisesse contratar apenas funcionários brancos, afinal de contas, a empresa era dele, e ele podia fazer o que ele quisesse. Eu disse para ele, isso é racismo, mas ele não via como racismo isso. Então, para quem não é negro, que não está disposto a se colocar no lugar do outro e saber como é que o outro sofre, fica um pouco mais difícil de conseguir compreender como o racismo age e quanto ele gera alguns problemas, vários problemas para quem é negro. Vou seguir por aí. Antes do senhor desliga, eu vou ser mais inoportuno, vou perguntar seu nome mesmo, que eu esqueci. Alan Barcelos. Tá, senhor Alan, olha só, por que eu pergunto? Tá? Por que eu pergunto? Porque eu quero aprender. A Ângela disse na fala dela que nós, como educadores, nós temos que saber disso. Se eu, como educador, não aprender direito, eu sair daqui sabendo como é que eu chegar em sala de aula e tentar fazer uma aula legal para o meu aluno acerca disso. Então é por isso, eu sei que tem certas perguntas que as pessoas temem perguntar, mas ninguém tem paciência sem se arriscar, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que fazer as perguntas que acha que pode entender a partir de quem está aí na frente. Né? Perfeito. São questionamentos, acho, do meu ponto de vista, plausíveis, porque eu quero é entender toda essa dinâmica aí. Então, não quero que sintam como se eu não estivesse aqui como um intruso, tá? Muito pelo contrário. De maneira alguma. Eu faço questão sempre de ir. Para que a gente possa compreender de fato como fazer pergunta. A minha formação é em ciências sociais. E nas ciências sociais tem muito disso, né? A ciência é feita a partir de perguntas. Né? Sim. É necessário fazer perguntas para compreender. Obrigado pela atenção. Não tem problema. Quero apresentar para vocês aqui uma discussão na época que eu estava fazendo meu mestrado, que eu fiz mestrado na PUC em educação, discutindo a dificuldade da implementação da Lei 10.609 no currículo escolar em uma escola aqui de Alvorada. Eu estou de costas para vocês verem que eu estou indo. Não tem problema. É difícil a gente conseguir. Não, fica à vontade com eles. Tudo ok. Bom, tem esse dado que é de 2010, mas é um dado próximo
da data que eu fiz o mestrado, foi 2015, comecei em 15 e defendi em 2017. Falando sobre a divisão da população em Porto Alegre, localidade onde eu fiz a pesquisa, a universidade onde eu fiz a pesquisa, PUC. Lá, no dado do observador, população em Porto Alegre, 79%, 80% praticamente, a população em Porto Alegre, população branca. Certo? Está compreensível isso? De 20,24% não branca. Por favor, professor. Jornal do Comércio, que foi publicado em 2014, falando sobre qual é o perfil das pessoas que estão encarceradas no presídio de Porto Alegre. 70% negros. Então, 80% das pessoas em Porto Alegre eram brancas, lá em 2010. Aqui, 70% das pessoas que estão dentro do presídio, negros. Tá? Mais uma informação. Quando eu estava fazendo pesquisa, pode passar, professor. Assim, quando eu estava fazendo a pesquisa na PUC, saiu essa publicação, que era uma revista interna lá da PUC, falando sobre o perfil do estudante da PUC. Então, fala, 2015, setembro de 2015, mais um. 90% dos estudantes da PUC lá, na época, brancos. Tá? Em Porto Alegre, 90% da população é branca. 70% das pessoas que estão dentro do presídio são negras. Na PUC, 90% dos estudantes são brancos. Isso fala um pouco do privilégio que estávamos conversando antes, né? De lugares ocupados por negros e brancos. Eu vou trazer algumas referências. No primeiro momento, pode até parecer que não tenha nada a ver com a discussão, mas eu vou mostrar que tem tudo a ver. Bom, a gente fala muito que a nossa sociedade, o currículo escolar, ele é fundamentado a partir de padrões eurocêntricos, certo? O que é eurocentrado? Ele tem a Europa como centro. Aqui, por exemplo, nós temos algumas constituições, a gente traz convenções, aqui na geografia, por exemplo, o meridiano que divide o planeta Terra entre leste e oeste, onde é 0 graus, vocês sabem isso, né? Sim. Qual é o nome desse meridiano? Greenwich. Por que Greenwich? Porque ele fica na cidade de Greenwich, em Londres, Inglaterra, uma localidade da Europa. Certo? Não tem nada demais nisso. É apenas uma convenção. Estou mostrando que há uma convenção aqui que a gente estabelece para se organizar. Perfeito? Vou mostrar esse mapa aqui para vocês e perguntar para que lado fica o litoral. Aonde? Para mostrar no mapa, no caso? Fica do lado da porta, fica do meu lado, fica perto, fica no chão. Porta. Ai, meu Deus. Assim? Oi? Os dois? Esse mapa é a língua do... Gente, esse mapa aqui é profissional. Eu virei ele de cabeça para baixo, no caso, porque a gente está acostumado a enxergar o leste, né? O leste para lá, o leste para cá. E aqui esse mapa está fora dos padrões que a gente joga como sendo apropriados. Porque o sul, a gente fala que o sul é para baixo e o norte é para cima. Mas quando a gente fala isso, acima e para baixo, é uma visão equivocada, né? Se nós estivéssemos, por exemplo, no espaço sideral e víssemos o planeta Terra girando ali, ia ser difícil de dizer onde é que era para baixo, onde é que era para cima, né? Então, a gente, para se organizar, para a gente se referenciar, a gente usa referenciais norte, sul, leste, oeste, nesse sentido. Bom, são padrões que a gente utiliza. Por favor, professor. Mas tem um padrão que a gente utiliza também, que é na linguagem. Para onde é que é a praia?
Desculpe, mil perdões. Aqui, ó. Quando nós estamos aqui, nós estamos aqui ao lado, acabamos por ter águas claras, indo lá 0,40, aqui, ó. Aqui vai ter escuro, fica lá. Cortado o período. Perfeito. Então, eu falava de fatores eurocêntricos, convenções que a gente utiliza para se organizar. Foi convencionado que a palavra branco está mais ligada às coisas que são puras, que são alves, né? É claro, é puro, é cor do leite, é cor da neve. E a palavra negro se convencionou utilizar como coisas pesadas, coisas difíceis, coisas ruins. E o preto ligado a uma coisa que não é legal. É por isso que a gente diz, vamos esclarecer as coisas. Exatamente. Faz a frente do lado. Por favor, exatamente. A próxima fala é aqui, ó. E é por isso que a gente utiliza, por exemplo, expressões como essa. Nunca ouviram lista negra, magia negra, fossa negra, mercado negro, peste negra, vômito negro, ovelha negra, humor negro, nuvem negra, denegrido. Quando a gente quer ofender alguém, a gente vai denegrir. Não se utiliza essas palavras? O conselho é para que a gente não utilize mais essas palavras, que a gente deixe de utilizar as palavras, que a gente substitua essas palavras por uma visão antirracista que a gente deve ter. Então, ao invés de a gente falar, por exemplo, de denegrir, vai difamar, não denegrir, vai difamar alguém. Né? Por exemplo, fossa negra, a gente não é fossa negra, a gente é fossa séptica. Há palavras que podem ser substituídas, né? Não tem problema nenhum. Se quiser, depois esse arquivo pode ficar disponível, tá aqui, já está gravado. Quem quiser fazer cópia, não tem problema nenhum, fique à vontade. Pode passar por isso. Bom, eu de novo aqui peço licença. Quem é a professora que vocês estão aqui? Está aqui. Duas professoras. Uma perguntinha, professores. É uma turma mais calada, uma turma mais... É uma turma mais falada. Gosta de falar? Gosta de falar e uns que não gostam. Tá, então eu vou pedir mais uma vez licença aos demais participantes. Eu vou querer me direcionar agora aqui a palavra para vocês. Eu vou precisar de que vocês... vou fazer algumas perguntas e vou querer que vocês respondam. Certo? Vou provocar vocês algumas perguntas. Pode ser? Maravilha. Eu vou apresentar aqui uma dinâmica. Para que vocês falem, vou apresentar fotos de pessoas e me digam quem são essas pessoas. Não que vocês precisem conhecer as pessoas, mas pensando, se olhando para as pessoas, elas podem, a gente pode dizer assim, são quem, que profissões fazem, né? Por aí, tá legal? Pode passar, professor. Duas fotos. A primeira pessoa, essa aqui. Não dá para ver bem daqui. Não dá para ver. Entendo. Tá, aqui no canto realmente está mais para cá, aqui está conseguindo ver direito aqui a primeira foto. As pessoas têm cara de quê? Quem é essa pessoa? Cantor de rap? Artista? O que mais? Lutador de boxe? A segunda foto tem um cara aparecendo com vassoura. Tá, mas ele é a primeira ainda. O segundo parece um médico. O que mais? Não? O da direita parece ser policial ou segurança. Tá. Vou adiante para a gente não ficar muito tempo perdido nessas fotos. Vamos para a segunda foto. Vamos para essa foto aqui, a primeira foto.
Quem é essa pessoa? Olhando para a pessoa assim, pode dizer assim, primeira pessoa, primeira foto vai ser uma boa. Tá? Parece que eu não nada. Todos estão vendo. Mais alguém? Devo dizer que vocês foram bem sutis nas colocações. Não foi à toa que eu apresentei essas fotos, mas eu acho que tem mais uma aqui. Tem mais duas só. Quem são essas pessoas? Se a gente pudesse classificá-los, como seriam? Prefeito? Palestrante? Palestrante? Jogador de futebol? Segundo. Essa pessoa não poderia ser advogado. Tem mais? Pessoas na política. Bom, vamos dizer que vocês foram bem sutis nas falas de vocês, mas é interessante a gente pegar isso. Foi proposital essa dinâmica de apresentar fotos e pedir para que vocês falassem o que vem de vocês, né? O que vocês pensam nesse. E eu tenho feito essa dinâmica com algumas turmas e já apareceu assim várias coisas que foram ditas a respeito, principalmente das pessoas que são negras, né? Como mostrando um certo preconceito em relação às pessoas que são negras e geralmente trazendo as pessoas brancas como advogado, como médico, como acredito, né? Mas pode passar, professor, pode passar. A primeira pessoa que apareceu, o André Luiz, é um professor de história lá de São Paulo. Ele sim, então estava lá atrás, ele está com o olho roxo, sim, ele está com o olho roxo, porque ele foi confundido, ele gosta de correr, então ele estava correndo lá na região dele, e fazendo Cooper, né? E passou na frente do bar bem na hora que aconteceu um assalto, e o assaltante saiu correndo, então os donos saíram atrás. E daí juntou um monte de gente, corrente, palcos e tal, encontraram o André correndo e começaram a espancá-lo. Eles só parou o espancamento porque apareceram bombeiros que foram ali socorrer, e daí o André falou sobre os órgãos, estou sendo agredido aqui devidamente, né? Eu sou professor, pessoal. Ah, tu é professor? Então conta a história da Revolução Francesa, porque, obviamente, o bombeiro não acreditou na história que estava contando. Possivelmente, sabemos o porquê. O Juan Delgado, ele é um médico cubano que veio trabalhar no Brasil, na época, né, que esse processo acontecia, e ele foi hostilizado pelos médicos brasileiros brancos aqui, porque não queriam que os médicos cubanos viessem trabalhar, tirar o trabalho deles. Essa foto aqui é do Amarildo. Vocês já devem ter ouvido falar de um pedreiro lá no Rio de Janeiro, que a polícia pegou, encontrou ele, levou, e nunca mais foi encontrado. Até hoje, quem sabe a pessoa do Amarildo, saiu um filme sobre isso, se tiver interesse em saber mais a respeito, saiu um filme. O quarto é o Valdo Santos, ele era um músico, que estava passando com sua família no domingo, estava no carro branco, passando por ele levou 70 tiros. Não foi da brigada, foi do exército,
estavam com uma barricada e esperando que ela aparecesse no dele, encontrar para ele, começaram a atirar enlouquecidamente, sem saber quem era, sem ter certeza se era realmente quem estava procurando, enfim. Um caso muito complicado. Aqui, as pessoas brancas disseram que podiam ser médicos, pastores, enfim, né? Esse é o Anders Berry, conhecido como o atirador da Noruega. Ele, na ilha de Oslo, lugar dele, ele deu um tiro, pegou uma arma, se fantasiou de guarda policial e matou 77 pessoas porque ele é contra a miscigenação racial. Isso aconteceu recentemente, saiu também um filme sobre isso, 22 de julho, se quiserem saber, na Netflix, está por aí também, podem procurar. E esse aqui é o Charles Murray, é um homem branco também, ele é cientista político norte-americano, ele disse que o QI dos brancos é superior ao QI dos negros, e que isso é imutável por considerar por conta genética e também por localidade. Ou seja, se a pessoa na África nasceu burra, ela vai morrer burra, porque é por genética e é por localidade, é geografia. E ele defende isso como uma teoria empiricamente que pode ser comprovada. E tem pessoas que acreditam nesse tipo de teorias, que conspiram e continuam reproduzindo racismo por conta desse tipo de teorias. Certo? Eu fiz essa dinâmica aqui, gente, para que a gente possa, porque geralmente, possivelmente, quando eu fiz a pergunta para vocês, muitos de vocês pensaram algumas coisas e não reproduziram. Até porque hoje em dia é feio, né? Felizmente, e é um crime o racismo. Mas muitas vezes coisas são pensadas a respeito das pessoas e não são ditas. Mas muitas vezes, como eu falei, em algumas escolas, já foram ditas coisas muito mais pesadas do que vocês disseram aqui. Mas é só para a gente ficar atento. Isso que eu fiz é o que não é para a gente fazer. Ou seja, a gente olhar para uma pessoa e dizer, cara, esse aqui tem cara de alguma coisa. Foi um documentário que mostrasse já isso no começo, de uma dentista, que ela falou que... Foi uma reportagem de um jornal. Não, tinha dentista falando ali, né, da cara, que as pessoas pensam que ela não tem cara de dentista. É isso? É isso, a gente olhar para uma pessoa negra e dizer, essa aqui não tem cara de dentista. Ou essa aqui tem cara de faxineira, não tem cara de ser uma empresária. É isso, é sobre isso que estamos falando, racismo, é sobre isso que nós estamos falando. Pode passar por isso. Bom, isso aqui é só para citar, esse aqui é o cientista político que eu estava falando, né? Esse aqui saiu uma matéria de Charles Murray em outubro de 2008, com uma matéria falando exatamente isso. Pode passar. E esse aqui é o Jornal do Noruega, contra a miscigenação, chegou a criticar, inclusive, países como o Brasil, que não teriam como dar certo justamente por conta da miscigenação. São teorias que não são de hoje, que há uma construção histórica, falando novamente sobre o que o senhor falou aqui. Então, queremos saber as origens, né? Da onde surgiu essa questão do racismo. Então, o racismo, então, a gente sabe que essa teoria que tende a entender as pessoas negras como sendo um grupo inferior e as pessoas brancas, privilegiadas, como sendo um grupo superior e, portanto, tem esse privilégio e pode fazer o que quiser. Falando um pouco sobre esse processo, esse início, eu só estou preocupado com o tempo. Quanto, professor? Quanto tempo temos? Mais uns 10 minutos. Tá. Então, vamos um pouco a gente. Mas aqui, o Arthur de Gobineau, ele esteve aqui no Brasil, promoveu o segundo, enfim, e ele lançou em 1854 um livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, em que ele falava justamente isso. A única saída para os brasileiros seria a imigração de raças europeias consideradas superiores. Foi por isso que aqui nós tivemos, a partir de 1824, a imigração de alemães e, a partir de 1875, a imigração de italianos para purificar a raça brasileira. Né? Porque, afinal de contas, aqui haviam pessoas escravizadas. Portugueses também. E daí se pensava, o que vamos fazer com essas pessoas que são escravizadas? O que vamos fazer com o trabalho, a partir do momento que tiver que libertar as pessoas? Nós vamos torná-los cidadãos, porque o negro não era considerado cidadão. Você sabe? Né? Tem leis falando que o negro, por exemplo, não poderia
ter acesso à educação primária. Educação de qualquer força não tinha o direito de ter educação. Então, o que queriam fazer? O que iria acontecer quando tivessem que libertar os negros? Então, tá, vamos trazer imigrantes europeus, porque aqui sim podemos fazer uma raça melhor. O processo de eugenia, alguém tinha falado também sobre eugenia, né? Charles Darwin, em 1959, ele lançou uma obra chamada O Livro das Espécies, né, falando sobre esse desenvolvimento que se dá por seleção natural. E a partir daí, não foi ele que ganhou isso, mas começou a se falar sobre darwinismo social. Que é isso, né? Seres mais adaptados tenderiam a reproduzir os seus genes para os seus descendentes, e os menos adaptados, então, tenderiam a se extinguir por si só. Isso foi o darwinismo social, tentativa de se aplicar ao darwinismo nas sociedades humanas. É isso. O Cesare Lombroso, em 1876, ele lançou uma obra chamada Tratado Antropológico Experimental do Homem Influente. Ele falava o seguinte: o crime como um fenômeno biológico. Delinquentes dotados de certas características físicas e morais, tem, né? O delinquente geralmente tem mandíbula volumosas, assimetria facial, orelhas desiguais, falta de marca dos homens, olhos, pele e cabelos escuros. Ou seja, ele entendia que o delinquente ele tinha essas características físicas. Então, antes que cometesse algum problema, né, algum crime, que essas pessoas fossem enquadradas, fossem retiradas da sociedade antes de cometerem. César não falou racismo, e isso é racismo. E até hoje, as nossas forças policiais tendem a reproduzir esse tipo de identificação. Né? Identifica uma pessoa, olha para uma pessoa, essa pessoa tem cara de assaltante, então vamos prender. O Francis Gardner, matemática, estatística, antropologista inglês. Espero que também esteja dando assim, algumas bases sobre as origens, né, de como surgiu esse processo todo do racismo. Né? Então, nós temos essa questão da eugenia também, que é o aprimoramento da espécie humana por meio de cruzamentos genéticos. Isso nos levou a, por exemplo, lá, a questão da eugenia nazista, né? Escolher seres humanos perfeitos e eliminar aqueles seres humanos que não são considerados perfeitos, né? Que não são superiores. A espécie ideal é a ariana. Mas, em 2001, o projeto Genoma Humano fez esse projeto, identificando que os genes humanos não justificam diferenças raciais, porque todos nós somos 99,99% idênticos uns em relação aos outros. Então não há por que falar sobre racismo. Não há por que falar sobre raças. Né? Isso biologicamente. Cientificamente. É cientificamente comprovado. E a gente não pode falar sobre raças. Brancos, negros, e fazer distinções biologicamente. Mas socialmente, aquelas palavras que nós tínhamos no nosso vocabulário, nós continuamos reproduzindo, né? Não é isso? E a gente não continua reproduzindo também essa essência de que os brancos são melhores, são mais qualificados, e que os negros são menos qualificados. Continuamos. E é por isso que a gente, socialmente, a gente pode continuar falando assim, entre raças, diferenças raciais entre a espécie humana. Pode passar. Aqui falar muito rapidamente sobre uma questão que é importante. A guerra de secessão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem nada a ver, lá do outro lado do mundo, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a gente. Porque lá existia uma diferença entre o Sul, que era escravocrata, tinha uma monocultura, e o Norte, que era mais industrial. E aqui uma briga entre essas duas regiões. O que aconteceu é que em 1865 foi lançada a 13ª emenda, que decretou a abolição da escravidão nos Estados Unidos como um todo. Mas aí o Sul, que era escravocrata, não ficou muito feliz com isso, porque afinal de contas tinha muitos produtores que eram proprietários de escravos.
Como é que eles ficaram com isso? Então, por conta disso, criaram uma organização para poder botar para fora, jogar para fora todos os seus devaneios. E daí criou-se, pode passar, professora, uma organização que nós conhecemos hoje, chamada de Ku Klux Klan, que eram pautas antissemitismo, homofobia, racismo e a supremacia da raça branca. Ainda bem que isso não existe mais, né? Pode passar. Existe aí. Isso aqui foi uma manifestação em 2017 na cidade de Charlottesville, dos Estados Unidos, em que as pessoas lá, na época do Klan, as pessoas utilizavam roupas brancas na cabeça, só os olhos de fora, que é para esconder os rostos, né? Aqui, ó, as pessoas, bandeira nazista. Essa bandeira aqui é dos Estados Confederados, os estados do sul dos Estados Unidos que eram a favor da manutenção da escravidão. Estados Confederados. Então, essas pessoas estão manifestando justamente isso, as suas ideias livremente nos dias de hoje. Aqui também, ó, sem precisar tapar os rostos. Pode passar. Isso também acontece aqui, bem pertinho da gente. Tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver. 31 de maio em Brasília, 300 no Brasil. A pauta era o fechamento das instituições democráticas e golpe militar. E depois aqui, ó, não sei se chegaram a ver isso, aqui no Pacão, em Porto Alegre, uma manifestação também antidemocrática contra o ministro do STF, desenvolvimentismo. Aqui nessa manifestação, eles puseram um boneco preto pendurado numa árvore pelo pescoço. Tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje no nosso país. São Paulo, isso acontece hoje. Bom, então aqui só para citar o que nós já conversamos, já foi dito aqui, as suas afirmativas, então elas são importantes como uma forma de corrigir uma série de situações históricas que aconteceram. Né? É importante dar-se conta de todo esse histórico e mais outras tantas questões que precisam ser trazidas e lembradas a todo momento. Quero falar rapidamente para encerrar, eu sei que o tempo está estourando já. Quero falar rapidamente sobre a pesquisa que eu fiz aqui em Alvorada, em 2017, né, com a minha dissertação Currículo, Identidades Étnico-Raciais, os desafios da implementação da Lei 10.609 do currículo da EJA, numa escola em Alvorada RS. Vou trazer rapidamente o que eu consegui captar dessa pesquisa que tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui. No título do currículo Identidades Étnico-Raciais, aliás, primeiramente dizer uma coisa. A minha intenção era discutir as dificuldades de implementação da lei na escola. Mas a maior dificuldade que eu tive foi na universidade. Porque, para minha surpresa, a minha orientadora foi uma professora branca e argentina, né? Ela era daqui. E ela não via essa pauta como sendo importante de ser destacada, de ser trabalhada. Então, ao longo dos 2 anos de mestrado, a força dela foi para que eu desistisse de discutir a temática racial. Inclusive, teve uma das cadeiras que ela me obrigou a fazer, era de um professor que discutia, e um autor chamado Lapal, que era argentino também, esse autor dizia que o campo escolar, o currículo escolar, tinha que ser universalista. Não tinha que tratar de temas da diversidade, temas da negritude, temas da mulher, temas da homofobia. Não tinha que ter isso. O currículo tem que ser universal, igual para todos, sem distinção. Porque, afinal de contas, somos todos iguais. Então, essa foi a grande dificuldade minha. Mas, mesmo assim, eu fiquei em pé, porque é importante a gente discutir. E é importante a gente combater. E é importante a gente discutir essa temática. O que eu encontrei dentro da minha discussão? A educação, uma reivindicação dos movimentos sociais negros. Na época existia uma cobrança do TCE para que os municípios se comprometessem em implementar a lei. Ainda hoje é uma luta. Dentro da categoria do IBGE, então, só para falar o que é óbvio, mas o óbvio também é sentido, branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Umas categorias são por uma questão racial, outras categorias por uma questão mais geográfica ou indígena, como é cultural indígena e geográfico amarelo.
A Secretaria da Educação, em 2014, ela tinha uma informação lá dentro da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, falando que 74% dos estudantes da EJA, nem em Alvorada, não declararam o seu pertencimento étnico-racial. E a cidade me chamou a atenção, muita atenção. 74% dos estudantes não declararam a sua identidade étnico-racial. Eu fui saber o porquê, mas antes de fazer a pesquisa, deduzi que poderia ser pelo fato que outros autores já estão já vinham trazendo, que era justamente essa questão que é feio reconhecer-se negro. Os estudantes que são negros, que não têm a sua identidade étnico-racial ainda construída, têm uma dificuldade de conseguir se identificar com negros por conta disso. Mas isso também foi uma pauta grande de discussão dentro da universidade, porque afinal eu, ao dizer isso, estava querendo ser militante ao invés de ser pesquisador, porque estava falando antes da pesquisa. Mas a maneira que eu estava dizendo, eram outros autores que já tinham pesquisado o tema e que já tinham chegado a esse mesmo resultado. Bom, aí eu fui fazer a pesquisa, e no final eu conversei com uma pessoa que fazia na escola em que eu pesquisei, obviamente, e a pessoa que fazia a matrícula dos estudantes quando chegavam ali. E perguntei, mas enquanto esse dado aqui, várias questões, mas enquanto essa informação de identidade étnico-racial, o que acontece? Por que eles não identificam o seu pertencimento? Fala, entre parênteses, não fui eu que disse. Eu nomeei essa pessoa como Ike. Novamente, para não entregar, né? Mas negros não se reconhecem, ou têm medo de dizer, ou dizem que são brancos, morenos, marrom ou pardo. Ou seja, aquilo que os autores estavam dizendo corretamente bateu com o que a pesquisa chegou, né? De que as pessoas têm medo de se identificar com os negros porque desconhecem a sua história, a sua origem, a sua matriz, a sua cultura, a sua riqueza, e o quanto é importante a gente falar sobre isso. Pena que o tempo é curto. Vamos citar no final. Dentro do título Totalidades Fragmentadas pelo Tempo, que é um capítulo mais falando sobre a EJA, os professores não têm formação para atuar dentro da EJA. Os professores da EJA não têm formação para atuar dentro da EJA. Há uma falta de valorização dos educadores, do modo de pastoramento do salário, enfim, toda essa questão de que a gente sabe como funciona a educação no Brasil como um todo. A equipe diretiva, administrativa e educadores. Para eles, os estudantes queriam fazer EJA para se livrar logo do ensino médio, sair da escola. O objetivo seria o mercado de trabalho. Para os estudantes, eles queriam terminar logo para continuar a sua formação. O que os estudantes queriam era diferente do que os professores entendiam como que os estudantes queriam, né? Bom, foi notado também outros tipos de discriminação dentro da escola, como discriminação por endereço, ou seja, por ser de Alvorada. O estudante que era de Alvorada devia procurar um emprego fora de Alvorada e, está de Alvorada, não vou. Isso aconteceu. Por ser considerada gorda, por ter uma doença, por pobreza, por orientação sexual de gênero, ou seja, de uma maneira geral, é preciso respeitar todas as diferenças que há. Durante o período da pesquisa, foi contratado 91 mortes por armas de fogo em Alvorada. Em um mês, 23 de agosto de 2017 até 23 de setembro de 2017, pode passar, professor. Esse tema foi um tema muito peculiar e difícil, que inclusive dificultou o procedimento da pesquisa. O tempo reduzido da EJA para a formação, porque o estudante o tempo era muito curto para dar tanta informação quanto é necessário para a formação dos estudantes. Há uma falta de tempo para a formação, para a busca de formação dos professores. Uma falta de tempo para reuniões e trabalhos disciplinares. Os professores não começavam, não havia uma organização do currículo da EJA, do volume dos estudantes da EJA. A violência, já falei. O tempo dos estudantes para a conclusão rápida do ensino médio. O horário de trabalho das aulas também era prejudicado pelo tempo que os estudantes precisavam fazer para se deslocar da escola para casa, enfim. E o tempo de despertar, que é o tempo que os estudantes levam para entender que, então eu tinha que aproveitar melhor no período de sala de aula para eu conseguir aproveitar melhor e fazer e seguir para frente outras coisas. Eu tinha perguntado antes para vocês quem é que queria fazer
curso superior, né? Eu fiz essa pergunta porque quando eu cheguei, quando eu saí do ensino fundamental e fui para o ensino médio para fazer um Parobé, fiz eletrônica, curso técnico em eletrônica, a escola ela tirava muitas disciplinas, que era literatura, português, matemática, filosofia, não tinha isso, não tive nada disso. Então, para poder fazer economia digital, economia industrial, então isso foi um fator muito difícil para mim depois quando eu tive que fazer uma graduação. Mas eu não vi isso, porque quando eu estava no primeiro ano, perguntaram para mim, o professor chegou na sala e perguntou: quem daqui quer fazer uma graduação, uma faculdade, no ensino superior? E eu, na minha ignorância, como eu não tinha quem dissesse isso para mim, eu nem sabia o significado. Então, se é o caso de vocês, acredito que não seja, acredito que o caso de vocês seja um pouco diferente, seja melhor, mas caso haja alguma dificuldade, eu aconselho, conversem com os mestres de vocês, conversem com os professores com certeza terão um enorme prazer de ajudá-los a escolher profissão, a falar sobre como é que é o processo, o que tem que fazer, é importante. Aqui é o penúltimo item, só para dizer que durante a formação também, teve uma das estudantes que escreveu dentro do banheiro feminino da escola essa frase que eu achei interessante. Atenção, imagens desse espelho podem estar distorcidas por padrões de beleza socialmente construídos. Você é linda. E ainda hoje me emociono ao ver essa descrição aqui dessa menina, porque tem tudo a ver, por exemplo, com uma poesia que a Vitória Santa Cruz escreveu. Falamos desse processo de uma menina lá de 5 anos, que ao se descobrir como negra, porque era chamada de negra isso, e ela não entendia qual era o significado disso, porque vivia uma tranquilidade. Mas no momento que ela descobriu qual era o sentido, o peso desse sentido, o ser negro, ela começou a se fechar e se contrair. E depois, no momento, no futuro, ela, não, mas realmente, eu sou negra. E conseguiu, a partir daí, construir a sua identidade étnico-racial. É isso. Para finalizar, isso aqui é um quadro muito interessante, porque mostra essa diferença de igualdade e equidade. A gente não pode tratar da mesma forma quem é desigual. A gente está falando de novo sobre aquilo que a gente tinha tratado antes. Para que haja igualdade, a gente tem que tratar de forma desigual também. E assim. É isso. Eu espero ter podido contribuir de alguma forma com a discussão e fico depois disponível para discussões que quiserem fazer. Então,